Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso Deus o privilégio que Ele nos concede de, por meio deste canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio, nós espalharmos as boas novas do Evangelho glorioso, poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus, o meu amigo de todas as horas. O Senhor Jesus tem feito muitas coisas boas na minha vida, por isso que eu só tenho a agradecer a Ele tantos benefícios que nos têm chegado. Também desejo a você que está nos acompanhando agora, por meio deste vídeo, que chuvas de bênçãos celestiais sejam derramadas sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, abençoando a você, aos seus familiares e aqueles que têm contato diário com você. Nós estávamos pensando sobre a nossa missão para com o reino de Deus. O Senhor tem uma chamada especial na vida de cada um de nós que fazemos parte da família divina. Precisamos ter consciência de que não estamos aqui neste mundo por um acaso. Não. Existem missões determinadas por Deus a fim de realizarmos para a glória do seu nome e para contribuirmos de alguma maneira com o crescimento do reino de Deus neste mundo. Eu realmente me sinto um privilegiado e incentivo a cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, a cada um dos ministros do Evangelho, que saibamos valorizar a nossa chamada para fazermos parte do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, não realizamos a nossa própria vontade, mas devemos buscar obedecer em tudo ao nosso Senhor. Verdade é que precisamos descobrir qual é a nossa missão na obra do Senhor nosso Deus. Cada um tem uma missão diferente a cumprir aqui na sua peregrinação terrena. Eu, desde novo convertido, que eu descobri que a minha chamada, o meu ministério, é para pregar o Evangelho das Boas Novas de Cristo. É tanto que, desde novo convertido, eu busco com as minhas forças e possibilidades executar essa missão que Deus tem me confiado. É realmente um dever, uma obrigação nossa
ter esta responsabilidade em executar a soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos e nem devemos ficar inerte, sem produzir os devidos frutos no reino de Deus. Assim sendo, diante da nossa responsabilidade, precisamos, com todo o empenho, dedicação, dedicando tempo àquilo para o qual Deus nos tem chamado. A Bíblia fala sobre Jeremias, que foi chamado por Deus para ser profeta. Deus deu ele como profeta, assim como muitos outros, para profetizar os desígnios do Senhor, para ser um instrumento da mensagem divina. Muitos foram levantados por Deus. Nós encontramos no Velho Testamento livros com conteúdos proféticos, porque eles foram dados por Deus como profetas. Não é diferente conosco. Quando nós pregamos a palavra de Deus, estamos profetizando, sendo canais e instrumentos da mensagem divina para o mundo, para a humanidade, para os seres humanos. Nós temos o exemplo de João Batista, que veio como precursor do Messias, cumpriu um trabalho muito importante como missão dada por Deus, a fim de anunciar a chegada do Messias, a manifestação do Messias, Jesus de Nazaré, o nosso Redentor. E quando nós lemos a sua biografia dentro do Novo Testamento, aprendemos com esse personagem, o precursor de Cristo, João Batista, que ele cumpriu a sua missão, falando a respeito da chegada do reino de Deus por meio da manifestação do Messias prometido pelo Deus de Israel. Nós somos também precursores de Cristo nestes últimos momentos, anunciando a sua chegada, a sua manifestação para buscar a sua igreja, de forma que precisamos sempre estar alertando, principalmente ao povo de Deus, sobre a manifestação, a chegada do Messias para nos tirar do planeta Terra. Temos o exemplo da chamada de Pedro. Pedro foi chamado pelo Senhor Jesus para ser um pregador do Evangelho da circuncisão. Foi uma liderança exponencial em Jerusalém, em Israel e na Palestina, como ministro do Evangelho da circuncisão, pregando o Evangelho de Cristo para a nação de Israel, para a nação eleita de Deus. E juntamente com os demais apóstolos, eles formaram a base da igreja entre os hebreus, fizeram um trabalho extraordinário. Mas acima destes exemplos que nós temos dado, nós temos a missão do próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio
e cumpriu a sua missão como Salvador. E como Salvador foi que ele realizou a obra perfeita de propiciação, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele prodigalizou a perfeita obra de redenção, nos comprando para si mesmo com preço de sangue. A sua morte foi o preço da redenção, da remissão dos nossos pecados. E ainda podemos citar outro exemplo da missão chamado por Deus para cumprir missões transculturais em outros continentes, em outros países, em outras nações, que foi o grande exemplo do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Sobre esse nós vamos falar um pouco no nosso comentário, dando continuidade à leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. O versículo de número 11 e 12, a nossa leitura. Já temos falado e comentado sobre os versículos 7, 8, 9 e 10. Os versículos 11 e 12 diz assim para nós: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Este texto nós temos explicado em detalhes, frase por frase, e mostrando como resposta a seguinte pergunta: para quem pregar o Evangelho? E os textos anteriores, os versículos anteriores, falam sobre a lei do Evangelho, que não foi feita esta lei, não foi criada para o justo, mas sim para os injustos, os obstinados, os ímpios, os pecadores, os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os ladrões, para os mentirosos, para os pejuros e para todo aquele que é contra a sã palavra do nosso Deus. Essa é a resposta. Esses dois últimos versículos do texto de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 ao 12, os versículos 11 e 12, faz a menção daquele que prega o Evangelho. Quem foi chamado para pregar o Evangelho? Tem um ditado aqui na nossa região muito comum que diz: cada macaco no seu galho. De forma que a chamada específica de Deus no ministério ou para o ministério na vida de cada um de nós é diferente um do outro. Existem aqueles que foram chamados para o ministério pastoral, e esse é diferente daquele que foi chamado para o ministério de evangelista, seja o evangelista ordenado ou o evangelista nato. De forma que cada um exerça com dignidade
o seu ministério. Nós temos aqui um exemplo muito digno de citação dentro das páginas do Novo Testamento, de um homem que, até certo ponto, humanamente falando, jamais nós poderíamos o classificar como um ministro do Evangelho de Cristo, porque durante muitos anos na sua vida viveu contrário ao que chamamos de Evangelho da Graça de Deus. Era um fariseu, alguém que desde a mais tenra idade viveu em Jerusalém, era da alta sociedade, fazia parte da elite religiosa do povo judeu. Era um homem que estava a serviço do judaísmo e como servo dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes, como servo das lideranças religiosas de Israel, perseguia, prendia e consentia quando os mais radicais do judaísmo apedrejava, perseguia e matava os cristãos daquela época. Paulo é o exemplo de que quando Deus tem uma obra, uma missão a realizar na vida de uma pessoa, ele transforma o mais vil pecador em um evangelista, em alguém que tem uma transformação profunda de vida, sendo tirado das trevas e transportado para a luz. O exemplo de Paulo, que antes era conhecido como Saulo de Tarso, foi transformado em Paulo, grande apóstolo dos gentios a serviço do reino de Deus. Teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, e isso está registrado no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e nos mostra que é possível um homem errado da sociedade, um homem mau da sociedade, um homem enganador da sociedade, ser transformado num servo de Deus para cumprir uma missão importante para o reino da luz, o reino da verdade, o reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele começa essa mensagem dizendo assim: conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado. Então, essa chamada de Paulo para ser um pregador itinerante, um verdadeiro evangelista, estava de conformidade com o plano de Deus, com a constituição divina, que é o evangelho da nova aliança, o evangelho da nova dispensação. Ele pregava o evangelho de cidade em cidade. Não media esforços para, por meio das suas atividades evangelísticas, sempre estar falando do amor de Deus, da obra redentora de Cristo Jesus em prol da humanidade. O apóstolo dos gentios nos deixa o seu exemplo de que a nossa chamada deve reinar como prioridade do nosso dia a dia. Na carta que ele escreveu aos Gálatas,
capítulo 1, o versículo 15, ali nós fazemos uma leitura clara e objetiva, onde ele diz que desde o ventre da sua mãe foi chamado, aprove ser chamado por Deus para pregar o Evangelho. Então, aqueles que foram chamados para isso, para pregar o Evangelho, é diferente. É diferente do ministério pastoral. Porque esse tem a visão aguçada quanto à mensagem do Evangelho para o pecador, para o incrédulo, para o ímpio, para os ateus, ateus práticos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que confessa publicamente que é ateu. Mas existem os ateus práticos, que aparentemente são cidadãos comuns e até certo ponto dizem ou confessam que são religiosos, mas na prática, no seu dia a dia, por meio das suas obras, dos seus atos, das suas palavras, das suas atitudes, mostram que são ateus, porque não vivem conforme o Evangelho da libertação. Ninguém se engane, ou ninguém engane a outrens. O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro filho da luz, ele vive conforme o Evangelho da nova aliança de Deus, por meio de Cristo Jesus, com a humanidade. O resto é história de carochinha, o resto é balela religiosa. Essa é a grande verdade, a grande realidade. Para alguém diante de Deus ser classificado de um verdadeiro discípulo de Cristo, tem que viver, andar, falar, pensar conforme o Evangelho da verdade. De forma que Paulo diz que foi chamado conforme o Evangelho para pregar este Evangelho para esses tipos de pessoas que nós citamos aqui. Os avarentos, os devassos, os mentirosos, os perversos, os ímpios, os profanos, os pecadores, os assassinos, os matricidas, os patricidas, enfim. Paulo foi chamado e nós somos chamados para pregar o Evangelho para essas pessoas, porque é segundo o Evangelho da glória de Deus. Por que o Evangelho é da glória de Deus? Porque o Evangelho fala da vontade de Deus. Repito, o Evangelho é a constituição de Deus para a sua igreja. É a lei de Deus para a igreja de Cristo. O Evangelho é a lei divina que nós devemos pregar para esse mundo. Então, este Evangelho, como sendo a glória de Deus, ele não rende glória para seres humanos, seja quem for. Para evangelista, para pastores, para pregadores, para cantores, não, o Evangelho, ele é para a glória de Deus. Ele enaltece a Deus. Ele mostra o poder de Deus, o reino de Deus e o domínio de Deus para a vida das pessoas. Por isso que é o Evangelho da glória de Deus e para a glória de Deus, que me foi confiado. Essas são as palavras real de quem sabia da sua missão, de quem cumpria a sua missão. É um privilégio para nós
sermos mensageiros de Deus. Por isso que nós somos chamados de embaixadores do reino de Deus. O embaixador é aquele que vai em outra nação para cumprir missões do seu país. E qual é o nosso país? É o país celestial. E qual é a nossa lei? É a lei do Evangelho. Então nós vamos em todo o mundo anunciando a lei do Evangelho da graça de Deus. Por isso que Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. De forma que é um privilégio alguém ser chamado, ter este dom. Ontem eu me alegrei bastante, porque encontrei um primo meu e ele me dizia: rapaz, você tem o dom de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Então eu via isso, eu recebi isso com muita alegria no meu coração, porque Deus me tem confiado esse ministério como evangelista, pregar as boas novas do reino de Deus, principalmente para aquelas pessoas que ainda não foram transformadas, não nasceram de novo, ainda não são novas criaturas conforme a palavra do Senhor. Mas também prego o evangelho para a igreja. Por quê? Porque nós temos visto, percebido, e são mais de 30 anos neste caminho, que existem muitas pessoas, mesmo fazendo parte da sociedade evangélica cristã, mas ainda não são transformadas conforme o padrão bíblico. E essas pessoas que ainda não são transformadas e não dão um fiel testemunho de discípulos e discípulos de Cristo, ainda não dão esse bom testemunho, precisam de ouvir o Evangelho para serem transformadas essas pessoas. Por isso que nós sempre buscamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, seja usando as mídias sociais, os grupos do WhatsApp. Nós temos muitas mídias e através das quais não falamos do nosso testemunho pessoal, do que acontece no nosso dia a dia, como vemos muito as pessoas usarem os seus perfis para falar de A, de B, de C e do seu dia a dia. Não, nós usamos os canais disponíveis para transmitir a palavra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer: você é calado, fala pouco. Eu digo: eu falo pouco das coisas desta vida. Agora, das coisas de Deus, é o meu maior prazer, é sempre estar anunciando a palavra do Senhor. E continua o apóstolo dos gentios dizendo o seguinte: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. O verdadeiro evangelista é posto no ministério por Deus, por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Não é através do apadrinhamento, não é através do corporativismo religioso denominacional, não. Quantas pessoas nós vemos que são obreiros ou evangelistas porque recebe a bênção do líder maior, do pastor presidente, do líder local. Então, em retribuição aos benefícios recebidos de tal pessoa, então consagra, então ordena. Mas Paulo tinha
consciência de que a sua missão como um grande evangelista, missionário transcultural, era da parte de Deus, foi Cristo que o chamou, o colocando no ministério. Eu não tenho dúvida de que a minha chamada para ser evangelista veio do trono de Deus, porque se dependessem dos homens, porque se dependessem dos estatutos denominacionais, jamais eu seria um evangelista consagrado, ordenado e nato. Eu só tenho a agradecer ao nosso Deus. E isso Paulo fazia dando graças ao Senhor que o tinha colocado no ministério. Quero mais uma vez agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal, solicitar a você que está nos visitando, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe nas suas mídias sociais o link do nosso trabalho, das nossas mensagens, pregações e comentários. E vamos juntos semear a boa palavra do nosso Deus. Eu agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.